Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus, como é bom nós estarmos reunidos nessa noite na casa do Senhor como igreja, a fim de poder adorar e exaltar ao nome do Senhor nosso Deus, a Ele que tem sido nosso auxílio, a nossa força e principalmente a nossa salvação. É somente por Ele, por meio dEle e por causa dEle que nós estamos aqui nessa noite. E eu estou muito feliz e alegre em poder estar aqui com esses adolescentes, para cooperar com os irmãos na ministração da palavra de Deus. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. O capítulo é o 15 e nós vamos ler a partir do versículo de número 11 da palavra de Deus. E enquanto você vai localizando, eu também quero externar a minha gratidão a toda esta igreja, na pessoa do pastor Lorival Menezes, a quem já foi justificado por não estar presente, mas Deus seja louvado pela vida do pastor Joanã. Muito obrigado, pastor Joanã, pelo convite, como também a toda a coordenação dos adolescentes. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe também ao presidente da convenção. Deus abençoe o senhor. Deus continue abençoando, fazendo próspero esse estado, as igrejas conveniadas, e que o nome do Senhor seja glorificado. Saudando esses homens de Deus, eu quero saudar a todos os obreiros aqui no púlpito, os demais coordenadores e a todos os irmãos, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Lucas capítulo de número 15, versículo 11, quem encontrou diga amém. Amém. Antes de fazer a leitura, eu quero dizer aos irmãos que na saída eu trouxe alguns materiais, os irmãos que tiverem interesse de passar ali e verificar alguns títulos, ainda não são de nossa autoria, mas são títulos selecionados, a qual os irmãos podem ser abençoados e nos abençoar em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: e Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai: pai, dai-me a parte da herança em que tenho direito. E consentindo o pai, repartiu a sua propriedade entre eles. E não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, e partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muita necessidade. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobeira com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados ou trabalhadores de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Levantar-me-ei e pegarei o caminho de volta ao meu pai, e ao chegar lhe confessarei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção à casa do seu pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu, e pleno de compaixão, correu ao encontro de seu filho, e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto o pai ordenou aos teus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-o com distinção. Põe-lhe um anel de autoridade e sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo, preparai e comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. E quem pode dizer um glória a Deus? Meus irmãos, nesta noite eu gostaria que você me desse a sua atenção para voltarmos o nosso olhar para esse texto tão familiar
de uma das parábolas de Jesus que o evangelista Lucas registrou para nós no seu evangelho. Quando nós olhamos para esta parábola, para estas parábolas de Lucas 15, é necessário nós falarmos aqui nesta noite da causa, a motivação que fez com que Jesus contasse essas 3 parábolas. Estas 3 parábolas não foram contadas por Jesus à toa. Na verdade, Jesus conta estas 3 parábolas exatamente para poder trazer ao coração dos fariseus, os doutores da lei, do porquê ele recebe pecadores e come com eles. Esta é a pergunta que os fariseus e parte da cúpula judaica fazia ao olhar para o ministério de Jesus. Por que este homem que se diz ser tão santo recebe pecadores e come com eles? Jesus conta estas 3 parábolas para explicar o motivo. E o motivo central das 3 parábolas é apenas um. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Pois há maior alegria no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos juntos que não necessitam de arrependimento. Jesus Cristo, ele olhando um dia para os fariseus, lhes disse que os sãos não precisam de médico, senão aqueles que estão doentes. Os justos não precisam de justiça, senão aqueles que estão fracassados moralmente. Cristo veio exatamente não para a nata religiosa, ele veio para aqueles que têm a percepção de que estão no fundo do poço, na lama, no pó. Cristo se apresenta como a restauração para estes que estão caídos. Ele se apresenta como aquele que pode transformar vidas e restaurar pecadores, fazendo de todos aqueles que creem em seu nome filhos de Deus. Jesus conta estas 3 parábolas para explicar por que ele recebe pecadores e come com eles. E Jesus conta estas 3 parábolas de Lucas 15, chamada de parábolas irmãs, exatamente porque, apesar de mudar-se as figuras, o sentido central das parábolas são o mesmo. E Jesus começa pela parábola da ovelha perdida, e ele diz: certo pastor tinha 100 ovelhas, e um dia, a contá-las, as suas ovelhas, percebeu que lhe faltava uma, e deixando em um lugar seguro as 99, foi atrás da sua ovelha perdida, e ao encontrá-la, colocou sobre os ombros, e a trouxe de volta para casa. E ao encontrar a sua ovelha perdida, convocou os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Jesus muda o cenário, ele agora deixa de falar de animais para falar de um objeto de grande valor, uma dracma. Uma mulher que possuía 10 dracmas. E um belo dia, ao contar as suas dracmas, percebeu que lhe faltava uma. E ela, percebendo que lhe faltava uma das suas dracmas, pôs-se diligentemente a organizar a sua casa, varrendo, acendendo a lamparina, até que encontrou a sua dracma perdida. E ao encontrar a sua dracma perdida, ela convoca as amigas e vizinhas e diz: alegrai-vos comigo, porque eu já achei a minha dracma perdida. Perceba que, se nós partirmos do princípio da matemática, nós não conseguimos concluir o verdadeiro valor daquilo que Jesus está querendo passar. Pois se nós olharmos para a primeira parábola, nós temos 99 ovelhas juntas, mas uma ovelha havia se extraviado, representando apenas 1% desta grande quantidade. Quando nós olhamos para as dracmas, nós temos ainda 9 dracmas e uma dracma apenas que se perdeu, representando apenas 1% dos outros 90% das dracmas desta mulher. Mas quando olhamos para a ação de Jesus,
em resgatar aqueles que se haviam perdido, não encontramos na matemática o verdadeiro sentimento de Deus. Porque se olharmos para a matemática, ela diz: você ainda tem 99, você ainda tem 90. No caso do filho pródigo, você ainda tem 50%, porque o outro filho está lá. Mas Deus olha dos altos céus e diz: ainda me falta um, ainda me falta 1%, ainda me falta 10%, ainda me falta o filho pródigo. Para ele o valor não está na porcentagem, para ele o valor está em cada um daqueles em quem ele amou primeiro. Jesus, ele então conta a parábola do filho pródigo, e ele diz que na casa de um certo senhor havia 2 filhos, e o mais moço deles, olhando para o pai: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Poucos dias depois, após o pai ter concedido e lhe dado parte da sua herança, esse menino saiu e foi para um mundo distante, onde gasta dissolutamente a sua herança. E ao gastar dissolutamente a sua herança, veio sobre aquela terra uma grande fome. Padecendo fome, seus amigos foram embora, e acabou-se as suas festas, os seus gracejos e a sua vida regalada. Quando ele se vê diante de um monte de porcos, desejando encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, cai em si, dizendo: voltarei para a casa de meu pai, porque o pai é bom. E eu direi: pai, pequei contra o céu e perante ti. Faz-me como um dos teus trabalhadores, porque eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. E volta para casa, e o pai o recebe com uma grande festa. Nós, ao olharmos para a parábola do filho pródigo, nós chegamos à conclusão de mais uma coisa. Jesus não dava títulos às suas parábolas. Na grande verdade, as epígrafes que são postas acima de cada porção da Bíblia Sagrada, foi colocado aqui para nos facilitar o entendimento, para sabermos do que se trata o texto a seguir. Mas Jesus não dava títulos às suas parábolas. E nós chamamos esta parábola de a parábola do filho pródigo. A palavra pródigo quer dizer esbanjador, gastador. Mas se nós olharmos para o centro da parábola, nós poderíamos facilmente chamar esta parábola de a parábola do pai amoroso. E por quê? Porque o centro, o cerne desta parábola, não está na pecaminosidade deste filho, mas o cerne desta parábola está na bondade deste pai, que ao contrário do pastor e da mulher, não saiu à procura de seu filho, mas foi a lembrança viva na mente e no coração deste rapaz, do amor, da bondade, da compaixão de seu pai, que fez com que ele pegasse o caminho de volta, voltasse para casa, recebesse perdão e a restauração da sua identidade como filho. Nós poderíamos chamar esta parábola facilmente de a parábola do pai amoroso, pois é exatamente isso que o texto busca a nos passar. A alegria dos céus em receber os pecadores que se arrependem no seio dos seus braços, em restaurar os que estão doentes, em resgatar os que estão perdidos, em levantar o que está caído, em perdoar os pecadores, em sarar os feridos. Esta é a alegria do Pai que recebe homens e mulheres em sua casa. Este filho, ainda assim, tem muito a nos ensinar. Vamos olhar. A Bíblia diz para nós que Jesus disse, ele olhando para o seu pai, disse: pai, dai-me a parte da herança que me pertence. Quando este filho está olhando para o seu pai e está dizendo: dai-me a parte da herança que me pertence, nós percebemos uma primeira coisa sobre este rapaz. Ele não se perdeu quando saiu de casa. Ele não se perdeu quando cruzou as fronteiras das cercanias da fazenda de seu pai. Ele já estava perdido em si mesmo, dentro de casa. Porque ninguém chega do nada dizendo: quero ir embora.
Ninguém chega do nada dizendo: eu não quero mais a autoridade do pai se metendo nas minhas decisões. Ninguém chega do nada com esta vontade de ir embora, de se desviar, de sair da igreja, de sair do conjunto, de deixar de cantar. As coisas não acontecem de repente, tudo é um processo gradativo. Algumas coisas já haviam se perdendo e estavam misturadas na consciência deste rapaz. Ele estava perdido em si mesmo dentro da casa de seu pai. Esse desejo pelo mundo lá fora fez com que ele perdesse a comunhão com seu pai, ainda dentro de casa. Porque ele também não perde a comunhão quando passa dos portões para fora. Ele perde a comunhão com seu pai quando ele olha nos seus olhos e diz: dai-me a parte da herança que me pertence. Este grito, dai-me a parte da herança que me pertence, é o grito de independência. Ele está dizendo: a partir de hoje, a minha liberdade é eu que faço as minhas escolhas, eu mando no meu nariz, eu quero tomar o meu rumo, eu quero viver o meu destino. Eu não quero mais o Senhor com seus dedos me dizendo ou me ordenando o que devo ou o que não devo fazer, porque a casa do pai é regida por princípios morais. E aquilo que ele já tinha a intenção de fazer, ele não poderia fazer ali dentro. Ele pega a sua herança, e quando ele está conclamando a sua herança, ele está rompendo os laços de comunhão com seu pai, enquanto ele ainda estava em casa. Isso é a prova, meus irmãos, de que é possível estar dentro da casa do pai, mas estar perdido e sem comunhão. E olhar para estas verdades é perceber quanto elas se fazem reais nos nossos dias. Quantos homens e mulheres não sentam nos bancos da igreja, vestem as camisas dos congressos em cada um dos seus departamentos, mas estão perdidos em si mesmos, não compreendem a sua identidade. A lida religiosa dominou o seu coração, cegou a sua visão, apagou a chama da sua alma. Quantos não estão sem comunhão, não sabem por que estão aqui, não sabem por que fazem parte da casa do pai, não sabem o que a figura do pai representa para eles, porque não há comunhão, não há relacionamento, não há proximidade. E a casa do pai não é sobre você frequentá-la. A casa do pai é sobre a comunhão da mesa. É quando você senta na mesa, você participa do abraço de seu pai. O pai sente o seu cheiro, você sente o cheiro dele. Você está próximo dele, ele está próximo de você. Você abraça ele, ele abraça você. Você compreende que ele é o seu pai, e ele te responde dizendo: tu és o meu filho. A casa do pai não é regida por tradição. Ah, mamãe foi crente, papai foi crente, vovó foi crente, eu nasci aqui na igreja. Não é sobre tradição religiosa, é sobre comunhão, relacionamento, intimidade. É sobre estar próximo dele. Quantos não estão assentados? Quantos não estão na casa, mas estão perdidos? Estão perdidos, estão sem comunhão e estão aqui por mera tradição. A bênção da presença do pai e o favor da sua casa parece não ter sentido, parece não fazer efeito, porque apesar do corpo estar aqui, a mente está fora, dominada pelas coisas de fora, saturada pelas coisas de fora, ansiosa pelas coisas de fora, desejosa pelas coisas de fora. A mente permeia pelos montes e valados do mundo pecaminoso, mas o corpo está aqui. O corpo até está bem vestido, de acordo com as normas da igreja. O corpo até está ornamentado com a linda camisa do congresso. O corpo carrega uma Bíblia debaixo do braço. O corpo se assenta toda semana, todo domingo na mesa e nas cadeiras da igreja. Mas a mente está fora. O coração está mais próximo das coisas de fora. E eu vou simplificar para você entender. O coração está maquinando e desejando uma fuga. Quando menos esperar, eu vou e faço.
quando eu tiver a minha liberdade, a minha independência, quando eu ficar de maior, eu não quero ser crente, eu abandonarei, eu irei embora, porque o coração está dominado pelas coisas terrenas, os olhos estão fixados além dos montes, e desejando a aparente e feliz vida que o mundo lá fora passa para nós. É por isso, meus irmãos, que ele, quando pega a sua herança, partindo para uma terra distante, ele deixou a casa de seu pai sem olhar para trás. Uma das coisas que o mundo distante levou desse filho não foi, em primeiro lugar, a sua herança ou qualquer coisa do tipo. A primeira coisa que o mundo distante levou desse filho foi o seu relacionamento com seu pai. Perceba como as coisas são gradativas. A partir do momento que o mundo ganha o seu coração, a partir do momento que a sua mente estão nas coisas de fora, a partir do momento que você se perde em si mesmo e não tem mais comunhão, e você perde o relacionamento com o pai, você vira uma presa fácil. É fácil de te tragar, é fácil de te sagar, é fácil de te conquistar, é fácil de te arrastar, é fácil de te tragar. É por isso que nessa noite eu preciso dizer para alguém aqui nesta noite: tentado, não cedas, te aproximes cada vez mais de teu pai. Quanto mais o mundo lá fora te gritar, quanto mais ele chamar o teu nome, quanto mais as más influências chegarem para tentar fazer a tua mente e granjear a tua alma, mesmo fraco, mesmo balançado, mesmo tentado, se aproxime do teu pai, porque longe do pai você é uma presa fácil, perto do pai, mesmo fraco, você ainda é forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ele parte para o mundo distante, e quando ele parte para o mundo distante, ele começa a fazer tudo que ele tinha vontade, mas a casa do pai não permitia. E quando ele está no mundo distante, ele não foi simplesmente viver uma vida porque ele queria independência, eu quero conquistar a minha vida, não. Ele foi viver uma vida regalada. Lá em Minas Gerais, há um pouco mais atrás, apesar de eu não ser velho, ter 24 anos de idade, mas os mais antigos lá em Minas Gerais dizem uma vida boêmia. Foi essa vida que ele foi viver. Sabe quem foi que entregou o filho mais novo? O filho mais velho. No versículo de número 30, quando ele está indignado pela festa que o pai está dando para o seu irmão, pelo regresso do seu irmão, ele olha e diz assim: este teu filho gastou tudo com as meretrizes, e o Senhor o recebe de volta com grande festa. Ele foi viver os prazeres carnais. Se eu posso conjecturar aqui nesta noite, sem ferir a parábola e as boas interpretações da regra de interpretação de texto da Bíblia, eu posso dizer que ele vivia de festas em festas, de casas em casas, recheado de amigos, de prazeres em prazeres. E ele começou a conhecer o preço do pecado. Porque olha para mim aqui nesta noite: todas as vezes que este filho, todas as vezes que este rapaz queria um prazer, quando ele chegava em uma casa, quando ele chegava na cama das meretrizes, quando ele chegava na festa com os seus amigos, tudo que ele queria fazer tinha um preço a se pagar. E eu lhe faço uma pergunta aqui nesta noite: com que ele financiava a sua vida regressa? Com a herança de seu pai. Nós estamos falando de uma parábola, e quando nós falamos de uma parábola, interpretando-a racionalmente, sem ferir a regra de interpretação de texto e o sentido original dela, eu posso dizer aqui nesta noite que o preço do pecado é levar tudo de Deus que há em nós. O pecado não te dá prazer sem te cobrar um preço. O pecado não te dá uma falsa alegria sem te cobrar um preço. O pecado não te dá uma facínola saciedade sem te cobrar um preço. Todas as vezes que nós queremos pecar e nos entregamos ao pecado, o que há de Deus em nós é perdido. Porque a intenção do pecado é levar tudo de Deus que há em nós. É por isso que o destino final daqueles que vivem na vida de pecado é: o salário do pecado é a morte. Não há outra saída para aqueles que amam pecar. Não há outro caminho para aqueles que abraçam o pecado como seu amigo. E eu preciso dizer a esta igreja aqui nesta noite: o pecado não é seu amigo.
O pecado é o seu maior inimigo. Apesar de o pecado ser doce nos lábios, ele vai assassinando aos poucos a nossa alma. O pecado é cruel, porque o pecado não liga para a idade. Sejam adolescentes, jovens, senhoras, moços e velhos, se você abraçar o pecado te traga. Porque o pecado não tem misericórdia. O pecado não tem pena. O pecado não tem compaixão. O pecado destrói. O pecado mata. Olhe para mim aqui nesta noite. Você não pode tratar o pecado como se o pecado fosse o seu amigo. Você não pode fazer do pecado um bichinho de estimação, como se você tivesse a capacidade de domesticá-lo. Porque mais dia ou menos dia, aquilo que você considera como um gatinho virará um leão e tragará a sua alma. Cuidado com o pecado. Oh, aleluia. A intenção do pecado é levar tudo de Deus que há em nós. Uma das primeiras coisas que o pecado leva de nós é a nossa pureza e a nossa santidade. Quanto mais você abraça o pecado, mais nós perdemos a nossa pureza. Quanto mais você abraça o pecado, mais a sua mente fica suja. Quanto mais você abraça o pecado, mais sujo você se sente. E sabe qual é o problema? O pecado, uma vez que você o abraça como um amigo para que você se sinta melhor, você tem que voltar a pecar. E o grande problema é que um abismo sempre chama outro abismo cada vez maior do que o primeiro. Oh, Jesus, me guarda nessa noite. Um abismo vai chamando um abismo. Você quer ver o exemplo de alguém que perdeu a sua pureza e a sua santidade para o pecado? Davi. O que começa com um olhar evolui para um plano. O que começa com um plano termina na execução de um adultério e de um assassinato. Mas começou com um olhar. Mas o pecado é cruel. O mesmo Davi que planeja o assassinato de Urias e o adultério com Betseba é o mesmo Davi que cantou dizendo: uma coisa só eu tenho para pedir a Deus, que os meus pés estejam em tua casa para sempre. Foi o mesmo Davi que olhou e disse: a minha alma tem sede de Deus. Ei, o pecado assassina os votos da nossa mocidade. Porque o Davi que canta essas coisas é o Davi que olha, que pensa e que executa. Porque o pecado rouba a nossa pureza e a nossa santidade. Em segundo lugar, o pecado leva a presença de Deus que há em nós. Não. Você pensa que o pecado não cobrará o seu preço? O seu tempo, a presença de Deus vai nos deixando, porque Ele não habita em templo dividido. Ou no nosso altar está o pecado, ou no nosso altar está Deus. Será que você não se lembra de Sansão? Sansão é a prova cabal para nós da longanimidade de Deus. Quantas vezes Sansão não deitou no braço de uma meretriz, e quando ele levantou a voz dizendo: então sairei e vencerei os filisteus como da última vez, por misericórdia o Espírito o encheu. E Sansão pensava que estava tudo bem, mas a sua vida estava um bagaço. E quantos de nós, em meio à euforia do culto e a manifestação daquilo que Deus decide fazer no nosso meio, estão encharcados no pecado, aí choram, aí pulam, aí se alegram e dizem: está tudo resolvido. Mas ao sair das portas para fora, voltam para os braços do pecado. Vai chegar uma hora que a presença de Deus vai se retirar. Vai chegar uma hora, porque Sansão um dia levantou e disse: então sairei e os vencerei como da última vez. E o texto diz: e não percebeu que o Espírito Santo de Deus já havia se retirado dele. Não brinque com o pecado, porque o pecado vai levar a sua pureza, a sua santidade e a presença de Deus. E em terceiro lugar, quando o mundo tem o seu coração, nem o amor de Deus sobra em você. E quem diz isso para nós é João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 15 e 16. Não ameis o mundo,
e nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Eu vim pregar algo muito sério aqui nesta noite. Eu preciso dizer aqui nesta noite, meus caros obreiros, de que se você ama o pecado, se você se alegra no pecado, se você se lambuza no pecado, se você mergulha no pecado, se você tem prazer em pecar, o amor de Deus não está em você. O amor de Deus não está na sua vida. Pois tudo que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos, as ostentações dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Cuidado. 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 Eu sempre gosto de contar isso para trazer um alerta. Eu me lembro que um dia, enquanto eu ministrava em uma reunião de obreiros numa segunda-feira no estado de Rondônia, na cidade de Machadinho do Oeste, eu pregava naquele culto de segunda-feira, de terça-feira, um culto de ensino com os obreiros. E naquele dia aconteceu algo atípico. O pastor disse para mim: faça o apelo. E quando eu acabei de fazer o apelo, veio um senhor sujo, fétido, imundo, roupas rasgadas, com as mãos levantadas para cima. E quando ele começou a caminhar pelo corredor da igreja, que é tão grande como esta, o vice-presidente, pastor Judevan, que hoje está no Amazonas, começou a chorar. E o presidente começou a chorar, dizendo: o pecado é cruel. O pecado é cruel. O vice tomou a palavra e disse: esse moço serviu comigo na mocidade, mas um dia ele se afastou, e o pecado, olha o que ele fez com ele. E alguém gritava: o pecado é cruel, o pecado é cruel. É por isso, adolescente, que eu não estou aqui nessa noite para te acusar. Eu estou aqui nessa noite como um alerta na tua consciência. Cuidado, porque o pecado é cruel. O pecado não tem compaixão, o pecado não tem piedade. O pecado vai matar você na primeira oportunidade, porque a vida no mundo passa essa ideia de liberdade, sim. Eu sei que talvez você pense que os seus amigos mundanos estão vivendo uma vida mais feliz e mais liberta. Eles fazem o que querem, eles saem na hora que querem, eles namoram na hora que querem, eles vão pra cama na hora que querem, eles veem pornografia na hora que querem, eles consomem álcool e drogas na hora que querem, eles frequentam bailes na hora que querem. Eles passam esta ideia de liberdade, mas a verdadeira face do pecado não é liberdade. A verdadeira face do pecado é algemas. Mergulhe no pecado e tente sair depois. Você não vai conseguir. Quanto dos nossos jovens, pastor, adolescentes, não provaram do álcool uma vez na vida e hoje não conseguem mais sair? Eu preciso dizer isso aqui nessa noite. Quantos, ouvindo e influenciado pela grande mídia suja, não acessaram na calada da noite em seus celulares, em seus tablets e computadores sites pornográficos e hoje não conseguem mais sair? Porque o pecado algema, o pecado manieta, porque o pecado promete liberdade, mas na verdade o que ele promove é aquilo que está escrito em João 8,34: aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O pecado promete vida, mas a verdadeira face do pecado é Romanos 6,23. O salário do pecado é a morte. Oh, Jesus. Primeiro o mundo nos ilude para roubar a nossa comunhão. Depois ele nos atrai e rouba toda a nossa herança. E quando o pecado te tem, que o pecado te manietou, a fome chega. A fome vem. Quando esse jovem saiu, caros pastores, estava tudo bem. De festa em festa, de cama em cama, de meretriz em meretriz, de festa em festa, de amigos em amigos, estava uma bênção. Mas um dia a herança acabou e a fome chegou. E o texto diz assim: e ninguém lhe dava absolutamente nada.
Porque esse é o resultado final do pecado. Você pensa que está livre, mas quando você menos espera, a fome chega e alguém se pergunta: que vazio é esse? E eles dizem: que saudade da igreja, que saudade de quando eu tinha mais comunhão, que saudade de quando eu era mais crente, que saudade de quando eu tinha Deus mais perto. E eles tentam avançar, mas eles não conseguem, porque o resultado final do pecado é esse, exemplificado pela queda de Adão. A serpente olhou para o casal de homens, para Adão e Eva, para o primeiro casal da humanidade, e disse: comam do fruto e vocês se tornarão como Deus. Essa é a face, a promessa do pecado. Mas qual foi o resultado final? Um Adão vazio, triste e envergonhado. Essa é a verdadeira face do pecado: vazio, tristeza e vergonha. Os amigos vão embora, herança ele não tem mais, e a fome está lá, e ele está na sarjeta, refém das suas próprias escolhas, manietado pelo pecado no mundo distante. O que lhe sobra é o fundo do poço para um judeu. E o que é isso? Apacentar porcos. Porque antes do pecado destruir as pessoas, primeiro ele humilha. E esse jovem está humilhado. Absolutamente, ele tinha tudo na casa do pai, mas a ilusão do mundo o arrastou para o meio dos porcos, desejando comer a comida que os porcos comiam. Ele está no mais baixo nível da vida. Olhe para mim. Ele está atolado no charco de lodo. Ele está no mais baixo nível moral. Ele perdeu tudo o que ele podia perder. Com a promessa de liberdade de um mundo distante, o que lhe resta agora é o fundo do poço. Mas foi ali no meio daquele pasto, no meio dos porcos, vazio, triste, envergonhado, sujo e fracassado, que uma bela lembrança toma conta da sua consciência. Qual foi a linda lembrança que tomou conta da mente deste filho? Ele se lembra: o pai é bom, porque ele cuida bem dos seus servos. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? O que ele está querendo dizer com este pensamento é: o pai é misericordioso, e conhecendo da misericórdia do pai, ainda tem jeito para mim, tem solução para mim, tem remissão para mim, tem recomeço para mim. Levante as mãos assim nesta noite no terceiro andar. Eu preciso dizer isso aqui: não há um lugar tão sujo, não há um lugar tão distante, não há um lugar tão imundo, não há um poço moral aonde o amor e a graça de Deus não seja capaz de lhe encontrar e de lhe arrancar do chão. Ainda com as mãos levantadas, você chegou aqui sujo, você chegou aqui imundo pelo pecado, mas o amor de Deus está visitando você na lama. O amor de Deus está visitando você na sarjeta. Está dizendo: tu conheces o caminho de volta, tu sabes quem eu sou para você. Ei, o pai está no mesmo lugar. Volta para casa. O pai é bom, e eu vou me levantar, e eu vou ir ter com meu pai. Levantar-me, irei ter com meu pai, e dir-lhe: pai, pequei contra o céu e perante ti. Grave bem o que eu vou dizer agora. Ele continua dizendo: já não sou digno de ser chamado teu filho, faz-me como um dos teus trabalhadores. Este filho está se levantando, porque no mais baixo nível moral da vida, na lama,
a sua consciência se despertou, caindo em si. É como se as escamas caíssem dos seus olhos e ele diz assim: peraí, eu estou longe, eu estou sujo, eu estou falido, mas eu ainda carrego um título. A minha identidade ainda está aqui. Eu sou filho dele. O diabo quer te fazer acreditar que para você não tem mais jeito. O diabo quer te fazer acreditar que você foi longe demais. O diabo quer te fazer acreditar que para você acabou. Mas o céu está lhe dizendo nesta noite: levante-se depressa. Levante-se depressa. O Pai está te esperando. A intenção dele é chegar em casa e confessar o seu pecado e pedir ao Pai: Pai, eu quero ser só um trabalhador, me rebaixa, esquece esse negócio de filho, me chama de trabalhador, mas só me aceita de volta. Essa foi a intenção dele. Lá vai ele, pastor Joanã, em direção à casa do Pai. Ele está indo em direção à casa do Pai. A Bíblia diz que quando ele chega próximo da residência, o Pai já lhe aguardava, e saindo ao seu encontro, o lançou em seu pescoço, muito abraçou e o beijou. Eu quero dizer para você nesta noite que o filho conheceu duas coisas quando ele voltou para casa. Uma na porta e outra quando ele entra. E qual foi? A primeira coisa que ele conhece quando ele chega na porta é aquilo que nós chamamos de misericórdia. O Warren Wiersbe, quando está comentando a parábola do filho pródigo, ele comenta sobre a lei de Moisés. E ele diz que o filho que desonrava a casa de seu pai merecia ser apedrejado. E ele faz uma aplicação que muito possivelmente, quando o pai está correndo para abraçar este filho, é para protegê-lo do julgamento e do apedrejamento dos vizinhos. Ele está apresentando para este filho a misericórdia, porque o Senhor sabe o que é misericórdia? É sentença que eu deveria receber, mas não recebe. A compaixão do Pai te espera na porta. Você merece ser condenado, você merece ser expulso, você merece permanecer longe, mas a misericórdia te espera na porta, dizendo: a sentença não vai acontecer. O teu Pai te abraça com misericórdia. Receba um abraço de misericórdia nesta noite. Receba. O Pai te abraça com compaixão. O Pai te beija com misericórdia. Na porta ele conhece a misericórdia, e ele está dizendo: abaixem as pedras, hoje não vai ter condenação. Entra para dentro. Quando ele conhece a misericórdia que o Pai o abraça, ele olha e diz assim: Pai, eu pequei contra o céu e perante ti. Quando ele vai dizer assim: cara, pastor, faz-me como um dos teus trabalhadores, o Pai me interrompe. Ele não conclui o pensamento, porque quando ele diz: faz-me como um dos teus trabalhadores, na porta ele conhece a misericórdia, mas quando ele vai entrar, ele conhece aquilo que nós chamamos de graça. Porque o que é a graça? Se misericórdia é a sentença que eu deveria receber, mas não recebo, graça é aquilo que eu não mereço, mas mesmo assim eu recebo. Quando ele vai dizer: me faz um trabalhador, o Pai diz: não, servos, traz a melhor roupa e vestilho com distinção, coloque sandália em teus pés, um anel de autoridade nos dedos, pega o bezerro cevado no pasto e mata, porque hoje é dia de festa. Este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Eu preciso lhe dizer uma coisa aqui nesta noite: o pecado tentou ofuscar, o pecado tentou te tragar, mas a graça te lembra nesta noite: tu és o meu filho,
Tu és minha filha. Tu és o meu filho. Tu és minha filha. Por isso receba vestes nesta noite. O que é que representa as vestes? Filiação. A primeira coisa que o pai pede é a melhor roupa. Não qualquer roupa. Era para cobrir a vergonha do filho. Ele chegou rasgado. Ele chegou fétido. Ele chegou sujo do mundo distante. Mas o pai olha para ele e diz: debaixo desta podridão que o mundo distante causou, ainda há o meu filho. Eu vou colocar vestes novas em você. A graça te dá um banho. Filiação. A graça está cobrindo a tua vergonha nesta noite. Chegastes aqui triste, vazio e envergonhado. O pecado te humilhou, mas pelas lágrimas que chora de se arrependendo, a graça te veste. Vestes novas. Faça assim comigo nesta noite, faça. Olhe para as suas vestes. Elas não estão mais sujas. Você está limpo. A graça te limpa. Pega um anel e põe em seu dedo. O anel simbolizava a autoridade. Quando ele está dizendo coloque um anel no dedo, ele está dizendo você vai voltar a ter autoridade como meu representante. O que o pecado levou de você, a graça está restituindo a autoridade. Você vai voltar para casa. Mas quando você voltar para casa, o anel de autoridade lhe espera. Há uma função que atua na casa do Pai que não se perdeu. Autoridade. Põe-lhe sandálias nos pés. Na cultura judaica, escravos andavam descalços. Quando ele está dizendo põe-lhe sandália nos pés, ele está restaurando a sua dignidade. A graça de Deus te dá o que você não merece nesta noite. Vestes, anel e sandália. Uramandoma sheikandoma semanoma. Porque você ainda tem uma identidade. Tu és meu filho, está dizendo o Senhor. E o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Andaste longe, distante de mim, correste com os teus pés para distante da minha presença. Mas a minha graça te achou no meio da lama e te convida a se levantar nesta noite. E enquanto tu te levantas, a minha palavra ilumina o caminho de volta. Tu sabes aonde me encontrar. Tu sabes aonde me deixou e me largou e se afastou de mim. Te digo nesta noite, ainda estou no mesmo lugar, diz o Senhor. Foi você quem se afastou, eu ainda estou aqui. Mas pela minha graça e na iluminação da minha palavra, volte para os meus braços e eu te vestirei de graça e te banharei na minha misericórdia. Meu filho, meu filho, meu filho, meu filho, minha filha, meu filho, minha filha. É a primeira vez que eu peço para fazer isso. Eu já vou encerrar em 5 minutos. Segure a mão de alguém que está ao seu lado, chacoalhe ele e diga para ele: você ainda tem uma identidade que a graça veio lhe lembrar. Você é filho. Você é filha. Você é filho. Você é filha. O pecado não vai te matar.
O pecado não vai te tragar. O pecado não vai acabar com você. A graça te achou. A graça te achou. A graça te achou. Receba nesta noite um banho da graça de Deus aqui neste lugar. Tão certo como o ar que eu respiro nesta noite, eu orava esta tarde e dizia: a Deus, é isso. E o Espírito Santo confirmava no meu coração, dizendo: é o que eu quero falar nesta noite. Porque esta é uma noite de restauração. No primeiro dia deste congresso de adolescentes, o céu vai restaurar você. O céu vai restaurar a sua identidade, Ele vai restaurar a sua face, Ele vai restaurar a sua vida, Ele vai limpar as suas feridas, Ele vai sarar você, Ele vai limpar você. É graça. Por isso, se você conseguir levantar uma mão assim comigo nesta noite, recebe aí. Graça e misericórdia. Isso não é manipulação não, tá? Mas da minha direita para a minha esquerda, comece a receber nessa noite graça e misericórdia. Como um dia sendo machei, como um dia soba calama. Está passando graça e misericórdia aqui no púlpito. Porque o Deus que restaura o vaso quebrado está aqui nesta noite, pastor Joana. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aumente o volume da sua voz e receba a graça e misericórdia. Com toda a força que há em teu ser nesta noite, cante e vá recebendo graça e misericórdia. Esta é a raiva do diabo contra você. Todas as vezes que ele pensa que ele possuiu, todas as vezes que ele pensa que ele tragou, todas as vezes que ele pensa que acabou com você, a graça te encontra, a misericórdia te visita, ele te levanta, ele te restaura. Licença, meu caro pastor. Só quem já teve uma consciência de pecado entende o que eu estou dizendo aqui nesta noite. Só quem já se sentiu sujo, só quem já se sentiu falido pelo pecado, dominado pelo pecado, conhece de verdade quando nós falamos de graça e misericórdia. Eu estou ouvindo estalos aqui nesta noite. E mais uma vez eu digo, não é manipulação não, tá? Eu odeio manipulação, mas eu ouço estalos aqui nesta noite. Correntes que dominavam adolescentes estão estraçalhadas no mundo espiritual nesta noite. Você não vai ser um fantoche nas mãos de Satanás. Filho, filha, 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 graça e misericórdia.
pedir para ficar em pé. Mas você que diz, é comigo que Deus está falando. Sou eu que preciso ser restaurado nessa noite. Não lhe pergunto se você é filho de crente. Não lhe pergunto se você está com a camisa do congresso. O que eu estou dizendo é: se você está ouvindo e está sentindo que é você que precisa desta restauração nesta noite, eu te espero aqui e agora. Deixe o seu lugar e venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Tão fundo que a graça não possa penetrar. Não há uma consciência tão imunda que a graça não possa limpar. Não há um coração tão sujo que a graça não possa limpar. Pode chegar mais perto. Se você pudesse ver a cena que eu estou vendo aqui desta noite. Se o diabo pensou que iria dominar a consciência dos adolescentes desta igreja dentro da casa, ele perdeu a viagem nesta noite, porque a graça chegou primeiro. Não, pode ir orando, pode ir se derramando. Quem conhece as suas fraquezas é você. Este pregador não conhece. Eu conheço as minhas. Eu conheço as minhas fragilidades. Mas a graça de Deus vai te fazendo uma visita nesta noite. O Senhor me dá licença, pastor Joanã, mas eu me sinto em casa. A graça de Deus vai passando sobre ti nesta noite. O amor de Deus vai penetrando as profundezas da tua alma nesta noite. Ele vai quebrando os grilhões do pecado agora. Enquanto você diz me perdoa, Ele te perdoa. Enquanto você diz me muda, Ele te transforma. Enquanto você pede mais santidade, Ele te faz nascer de novo. Mas da mesma forma você não vai voltar para casa. Você vai voltar com uma identidade: filho de Deus, filha de Deus. O pecado não vai ser mais teu amigo. Na verdade, os porões da tua alma estão sendo revestidos agora. Coloque o pecado para fora. Coloque a sujeira para fora. Coloque a imundícia para fora. Coloque os pecados de estimação para fora. Diga a Ele: limpe os meus olhos, sara o meu coração, limpa a minha consciência. E a graça vai operando. A graça vai te sarando. A graça vai te limpando. A graça vai te transformando agora. Pai, abraçado como eu estou com este jovem aqui nesta noite, eu não posso abraçar a todos os moços e moças que estão aqui, mas com a brisa suave do Teu Espírito Santo agora, abraça cada adolescente na ponta deste altar.
Coleremente a conte a sidomia shentomanakio facemai. E enquanto o Senhor vai abraçando estas vidas, meu Pai, movimenta as águas sobre este lugar nesta noite. Coloque um cântico de alegria na boca deste jovem que se arrepende agora. Quantos estão dizendo agora: Pai, me perdoa? Coloque um cântico de restauração na boca desses adolescentes agora, papai. Acompanhado desta igreja que está de mãos erguidas. Hoje nós vamos fazer festa, porque a ovelha está sendo achada, a dracma está sendo encontrada, e o filho está voltando para casa. Faremos festa, festa, festa. Colemionte acendo a machém como de moça, abrace uma moça agora, um rapaz, abrace um rapaz, e eu encerro. Enquanto você abraça ele, diga: as cadeias que nos prendiam não prendem mais. Os pecados que nos dominavam não nos dominam mais. A sujeira que nos deixava sujos já não nos suja mais. Veste nova, sandália nova, receba. Cadeias quebrar, a poder do nome de Jesus, a poder do nome de Jesus. Oh, glória! Enche nesta noite, ó Deus. Derrama graça, a tua misericórdia, ó glória. Dá-me o resto, Pai. Cadeias quebrar, ó glória. Senhor Deus, batiza nesta noite, Jesus, na autoridade do teu nome. Oh glória, o Senhor continua o mesmo. Me dará canda sério, Pai. A tua presença é real em nosso meio. Enche, enche, oh glória. O Senhor já derramou a sua graça. Agora enche. Batiza com o Espírito Santo e com fogo. Remita-se, ó Deus. Oh glória. Cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Poder do oh glória. Ele vai continuar fazendo na sua vida, oh glória. Isso é apenas o começo.
Oh, glória! Ele vai continuar te enchendo, adolescente. Ele vai continuar derramando a sua graça sobre a sua vida. Oh, glória! Quem pode louvar ao Senhor por tudo que o Senhor fez nesta noite? Oh, glória! Eu creio que o Senhor fez muito e vai continuar fazendo na sua vida, em o nome de Jesus. Volte para os seus lugares crendo que o Senhor é o Deus que tudo pode, o Deus que tudo faz, que derramou a sua graça e abundou a sua misericórdia sobre a vida de muitos e desses adolescentes. Oh, glória! Seja engrandecido o nome do Senhor para todo sempre.